Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 18 de outubro de 2024. A economia russa que na minha opinião, na minha análise, vai determinar o fim da guerra. E também quero abordar as intensas operações de assalto da Rússia, das tropas russas, em todo o teatro de operações. Convido-os, inscrevam-se no canal, assim vocês vão receber, assim que sair um vídeo. A maioria dos meus vídeos sai todo dia pela manhã, às 6 da manhã, sobre os fatos no dia anterior, algumas vezes 48 horas, mas são sempre informações quentes e atualizadas e verdadeiras. Fake news aqui não são permitidos. Conto com você para se inscrever no meu canal. E não esqueça, dê um like. Muito obrigado. Bom, vamos falar então sobre a economia. A economia vai determinar o fim da guerra, sem dúvida nenhuma. Quando as primeiras sanções, no início da guerra, em 2014, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a Crimeia e a região de Donbass, especificamente a província de Donetsk e Luhansk, eles não se incomodaram com as sanções. Quando recrudesceu de uma maneira violenta, no dia 24 de fevereiro, a invasão de 2022, naquele mesmo ano, Putin declarou: as sanções só nos fortaleceram. Foi uma mentira, foi uma ironia, debochando dos países civilizados, porque não queriam a guerra, eram contra a guerra, assim como a Ucrânia era contra a guerra. Ele fez isso, mas esse ano, e já no ano passado, inclusive, ele já pedia o fim das sanções. Então, ele ironizou as sanções que fortaleceram e sempre apresentava números falsificados. A inflação já está a 9%, mas analistas com credibilidade dizem que existe uma inflação ainda escondida. Então ela estaria reduzida entre 2,3% a 3,5%. Então essa inflação na realidade seria mais alta. E os juros estão a 19%, determinados pelo Banco Central da Rússia. Bom, se os juros estão a 19%, vamos dizer que não tem essa inflação escondida, e a inflação é só 9% mesmo, juros reais de 10% são muito fortes, que seria essa a diferença da taxa de inflação mais o ganho real dos juros. É muito elevado. Significa claramente que a economia não vai bem. Agora, as reservas da Rússia estão acabando, porque fora aquelas reservas que estão congeladas, ela tinha algumas outras reservas depositadas provavelmente na Rússia, né? Ou em algum outro país que não impôs sanções a ela, né? Mas não são países do mundo civilizado, não são os países ocidentais. Eu acredito que a maioria está na Rússia, mas o tamanho da reserva é de 40 bilhões de dólares. Com a velocidade dos gastos que esta guerra imoral e criminosa está consumindo, significa que durante o ano que vem, em algum ponto, em algum momento, essas reservas vão terminar. E aí não vai ter mais dinheiro mesmo, dinheiro zero. Mas os economistas russos, ligados ao próprio presidente do Banco Central russo, eu acredito, a doutora Elvira Nabiullina, já deve ter acendido esse sinal vermelho para o ditador russo, porque ele não pode esperar zerar, né? Ele tem que dar um jeito de arrumar dinheiro para poder continuar a economia. E para isso ele vai ter que terminar a guerra, porque o objetivo dele era continuar essa guerra de atrito, como está agora, sem grandes avanços, e mentindo que faz grandes avanços táticos, quando não faz avanço muito pequeno, toma uma aldeia aqui, outra colar, e não leva a nenhum resultado. Não está pegando nenhuma cidade-chave, nenhuma cidade estratégica, e já está sem forças para isso, né? As tropas estão cansadas, então ele não vai conseguir, né? Já está com carência de munições, né? E se ele estivesse bem de mísseis, ele não estaria recebendo uma quantidade enorme de mísseis da Coreia do Norte, que muitos já foram destruídos, inclusive. A última carga, a maioria foi destruído. Inclusive já teve um trem, que eu também informei aqui, e um trem que
carregado de mísseis ucranianos vindo da direção da Sibéria, que foi destruído por drones ucranianos. Então a economia da Rússia está mal. E também militarmente ele está mal. Ele está também com carência de tropas. Faltam tropas. E aí não consegue avançar mesmo. E estão morrendo muitos soldados. Então, na minha avaliação, eu tenho dito, pode ser até que não ocorra, eu vou reconhecer se não ocorrer, um momento muito difícil para a Rússia vai ser o inverno próximo, que vai começar agora em dezembro. Mas já vai estar muito frio em novembro, então as operações militares vão diminuir. Mas isso vai cansar a população, porque a Rússia também vai ter problemas de energia, porque a Ucrânia bombardeou também algumas estações hidrelétricas da Rússia, agora no verão. E eles não conseguiram reparar todas, e a Ucrânia poderá, no inverno, bombardear mais estações também de eletricidade, né? E ela não bombardeou só o cerne das nucleares de energia elétrica, é claro. E ela está preservando isso e vai preservar para não dar nenhum desastre nuclear, né? Então essa é a questão. Eu acredito que no inverno, até o fim do inverno, vai ter o colapso. Não que o dinheiro vai acabar, mas vai ter o colapso por causa das necessidades da população. Não sei se, pode ser que eu vou reconhecer se estiver errado, mas se não for no inverno agora, em algum ponto no ano que vem não vai ter dinheiro. E ele não vai ter mais dinheiro entrando. O que está entrando da pouca venda, comparado com o que ele tinha antes da guerra de petróleo e gás, não supre nada disso. Agora eu quero falar, enquanto isso, sobre o que está acontecendo no teatro de operações. O teatro de operações de ontem, dia 17 de outubro, quinta-feira, os russos fizeram 191 assaltos, ou seja, houve 191 batalhas em todo o teatro de operações. As mais intensas, como sempre, em Kurákio e em Pokrovsk, onde eles mais se engajaram e houve uma grande perda de tropas. Em todo o teatro de operações, ontem, a Rússia teve 1.420 baixas, né? Um número muito grande. Então está cada vez subindo. Eles começaram com 900, foram para 1.000, e aí foram 1.100, 1.200, agora estão aí oscilando entre 1.200 a 1.400, às vezes baixa um pouco de 1.200, mas isso é dia, né? Então eles estavam com uma média de 35 mil baixas todo mês, na média, logo deve chegar a 40 mil. E o número de homens, de soldados que eles recrutam, que ainda tem que ser treinados, não estão conseguindo chegar nos 30 mil soldados militares por mês recrutados. E ela também fez ontem 47 ataques aéreos, e nesses 47 ataques aéreos ela lançou 83 mísseis contra as posições ucranianas e lançou 650 drones. Esses drones não foram somente contra as posições ucranianas, mas também foram contra áreas civis povoadas. Na região de Toretsk, houve poucos ataques, houve 6 ataques. Aí por que eu estou falando sobre Toretsk? Porque Toretsk é uma área frágil, como já noticiei agora há dias atrás, 2 vezes eles chegaram na periferia da cidade. Então eu tenho uma preocupação, estou de olho, né? Eu não sei se não tenho informação que a Ucrânia tenha reforçado, mas eles de fato expulsaram os russos dali, fecharam ali onde eles romperam com tropas, né? E os russos não estão conseguindo romper ali de novo. Então estou sempre acompanhando Toretsk, que é uma cidade de menor porte, parecida com Vuhledar, onde eles conquistaram. E também quero falar sobre Kursk, né? Kursk, os russos fizeram 24 assaltos contra as posições ucranianas. Todos esses assaltos foram prontamente repelidos e os russos não tiveram nenhum ganho. E em Pokrovsk e em Kurákio, a quantidade foi a mesma em cada cidade. Não é que eles atacaram a cidade, quero frisar bem, né? Naquela linha de vilas que antecede
na frente dessas cidades, ou ao redor dessas cidades, eles não conseguiram passar. Então, fizeram 45 ataques, confrontos contra Pokrovsk, essa linha de defesa, e 45 contra a linha de defesa das vilas que estão, que eles têm que passar por essas vilas para chegar na cidade, então na região de Kurakio. Então foram esses os confrontos e eles não tiveram, não tiveram sucesso nessas regiões aí, nesses ataques. E com certeza amanhã vai ter outros, a situação é muito tensa, acho que as tropas de ambos os lados estão cansados. Os russos mais, porque não têm a motivação de estar defendendo a sua pátria, né? E a Ucrânia tem a motivação de estar defendendo a sua pátria, a sua família, a sua honra e a sua dignidade e os seus filhos. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e comentem. Seus comentários são sempre bem-vindos. Na medida do possível, procuro responder a todos. Às vezes não consigo por condições físicas, inclusive de outros compromissos. Mas muito obrigado. Escrevam, comentem, conto com vocês. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.